A história da noz pecan no Brasil. No século passado, lá na década de 60, foram plantadas as primeiras mudas de pecan no Brasil. Os campos e coxilhas do sul do país, coroados por seu clima subtropical, com estações bem definidas, trazia consigo a oportunidade de desenvolvimento de pomares de pecan, difundidos através de mais de 40 cultivares disponíveis como Mahan, Wista, Westermann, Shawnee, Barton, Stewart, Desirable, Jackson, Elliott, Cupfear, Moneymaker, entre outras. Na época, houve um incentivo fiscal governamental para a formação destes pomares, onde os produtores utilizaram-se de espaçamentos para o plantio de pomares como 10 por 10 metros, 12 por 12 metros, mas foram infelizes nas escolhas dos terrenos, escolhendo locais com solos rasos, mal drenados e que, aliados ao clima úmido da região, desenvolveram a proliferação de fungos como a sarna. E o sucesso dos projetos não foi como esperado. Este subtropicalismo da região sul se destaca por exibir a maior amplitude térmica dentre as regiões brasileiras, apresentando verões muito quentes, com temperaturas acima de 40 graus centígrados, e invernos rigorosos, inclusive podendo nevar em alguns pontos, como as serras gaúcha e catarinense, o que pode contribuir para o desenvolvimento de certas doenças nos pomares. Nas demais estações, a massa de ar tropical é predominante, o que eleva as temperaturas e registra precipitações mal distribuídas ao longo do ano, com volumes entre 1.200 e 2.000 milímetros, dependendo de cada região, o que possibilita o cultivo da noz pecan sem irrigação na maioria das áreas. Entretanto, em anos secos, podem haver frustrações nas safras. Estes fatores, entre outros, não trouxeram êxito aos projetos desenvolvidos naquela época, prejudicando a cultura e a permanência dos produtores nesse setor. Inclusive, a pecanicultura foi subjugada como uma atividade sem retorno, dado ao desconhecimento e despreparo dos profissionais que assistiam a estes produtores e seus pomares. Destes empreendimentos, restaram cerca de 20% da área plantada, que somam cerca de 2.500 hectares, sendo um dos projetos considerado o maior da América Latina, com aproximadamente 500 hectares. Está localizado em Cachoeira do Sul, cidade ao centro do Rio Grande do Sul e que foi um dos precursores para o desenvolvimento do mercado interno por mais de 60 anos. Hoje, a área de pomares implantados no sul do Brasil é de aproximadamente 8.000 hectares, sendo apenas 40% em produção, movimentando uma produção em torno de 3 a 4 mil toneladas ao ano dentro da indústria nacional. Tudo isto graças à capacidade de se reinventar dos produtores, a profissionalização do setor, a entrada de empresas interessadas no desenvolvimento desta cadeia produtiva, a necessidade de informações, em conjunto com a utilização de muitas tecnologias. Todos esses incrementos foram capazes de colocar a noz pecan em destaque no cenário brasileiro. Para isso, foram utilizados muitos recursos inovadores, tanto para a produção de mudas, quanto aos manejos dos pomares, quanto para a produção, resultando positivamente em produtividade, agregando valor ao produto e às propriedades. Meu nome é José Alberto Alwedi. Há 12 anos atrás, um grupo de 6 amigos se reuniram, formamos uma sociedade e resolvemos dar um reinício na pecanicultura no Brasil. A aposta que nós fizemos foi exatamente levando em consideração esses aspectos que nós entendemos que deu errado no passado. Então, nós queríamos retomar a pecanicultura, estudando um pouco mais sobre em que condições climáticas seriam mais adequadas a ela, que condições de solo nós teríamos que ter para que ela se desenvolvesse de forma adequada e principalmente com base naquelas variedades que tinham obtido sucesso produtivo
aqui no Brasil. Então, a partir daí, além dessas 6 variedades que nós tínhamos o conhecimento que tinham prosperado lá nesse pomar implantado pelo Geraldo Link, nós também identificamos outras 4 variedades que teriam um grande potencial aqui no Rio Grande do Sul. E a partir daí, então, trabalhando com 10 variedades, 10 ou 11 variedades de pecan, nós implantamos um pomar de aproximadamente 150 hectares, fazer uma retomada da pecanicultura. E assumimos uma responsabilidade muito grande naquela época, fazendo com que essa cultura chegasse hoje a perto de 7.000 hectares implantados no Rio Grande do Sul. Bom, esses pomares estão em fase de crescimento, muitos deles já entraram em produção. Esse pomar que foi implantado lá há 12 anos atrás, uma boa parte dele já está em produção e em alguns lugares, no ano retrasado, já se atingiu uma marca perto de 4.000 quilos de fruta por hectare, numa parte que foi fértil irrigado. E o que nós estamos vendo é que a pecanicultura tem crescido a passos largos e, principalmente, que ela efetivamente é uma cultura que veio para ficar no nosso meio. Nós temos ainda muito que aprender sobre essa cultura, estamos trabalhando nisso, né? Estamos em parceria com outras empresas, buscando esse conhecimento, aplicando esse conhecimento e analisando esses resultados. Aqui mesmo eu estou falando para vocês do pomar da Guarda, que fica em Encruzilhada do Sul, onde nós implantamos 30 hectares de noz pecan. Esse pomar que vocês estão vendo ao fundo aqui, ele está no 3º ciclo, vai entrar no 4º ciclo de crescimento. Tivemos aqui alguns problemas, principalmente com estiagem. Ele não é um pomar fértil irrigado, então ele tem um crescimento um pouquinho aquém do que a gente esperava, tá? Mas as plantas estão, apesar disso tudo, com um crescimento satisfatório. Nós estamos agora realizando a poda de inverno, e esperamos para o próximo ciclo, digamos assim, uma explosão da árvore, né? Que ela venha efetivamente a ganhar crescimento da parte aérea, já que o sistema radicular já está bastante desenvolvido. Aqui no Brasil, depois de 2010, começou um aumento muito grande, uma vontade muito grande de usar alimentação mais saudável, e essa alimentação mais saudável criou um nicho, e nesse nicho se inseriu muito bem a noz pecan, e a partir daí começou um consumo maior. Nós iniciamos aqui, embora o nosso forte, o nosso carro-chefe seja grãos, né, principalmente milho e soja no verão e aveia e trigo no inverno, nós começamos um projeto tentando com 5 hectares. Inicialmente começamos com 170 mudas e depois fomos aumentando até completar 5 hectares com 700 mudas. E fizemos vários erros, tivemos vários problemas, porque naquela época, o início ali em 2010, nós não tínhamos uma noção muito grande. A partir dali, cada vez mais, o grupo começou de produtores começou a conversar, começou a se encontrar, começou a trocar ideias e a gente foi aumentando. Inicialmente aí aumentamos mais 7 hectares ali, né, deixando 1.400 mudas, e depois disso nós chegamos até 5.200 em 32 hectares. Esse aqui é o mais antigo, o nosso pomar mais antigo, né,
E uma grande variedade que mais é usada aqui é Barton, é quase 60% Barton, se adaptou bem aqui, né? Mas depois tem Jackson, Shawnee, mas basicamente agora nós estamos começando uma produção, tivemos muito problema no início com desconhecimentos com poda, com outros manejos, né? Às vezes algumas coisas sobre, por exemplo, adensamento, outra questão também, durante uma época usamos muito nitrogênio com o intuito de crescimento das plantas, mas a poda não foi coerente com isso. Então hoje nós estamos assim basicamente tentando chegar num melhor condicionamento das plantas e ter uma produção melhor. Aqui porque nós temos horas de frio e o clima aqui é mais tropical ou subtropical. Então nós temos a quantidade de frio e o clima mais interessante, e foi uma cultura que está se expandindo. Hoje em dia nós temos aí 80% no estado do Rio Grande do Sul, é o estado mais ao sul do Brasil, né? E nesse estado aqui nós temos uma expansão grande de pomares, muitos comerciais, né, que estão começando. Tanto é que nos últimos 3 anos nós tivemos um aumento, um incremento de área plantada de cerca de 30%, e a produção aumentou só 9%. Isso devido ao quê? Ao grande plantio, mas ainda nós temos muitas plantas, muitos pomares que ainda não estão em trabalho, não estão começando a produzir. Esse ano passado a nossa produção já era uma produção do ano não, né, de pouca produção, da alternância, e ainda tivemos assim poucas horas de frio em todo o Brasil aqui, tivemos excesso de chuva na hora da polinização e tivemos a seca depois, a estiagem que pegou ali. Tanto é que no nosso mês de dezembro, que corresponderia a junho no hemisfério norte, aí, nós tivemos 13% da nossa quantidade de chuva. Isso afetou bastante o enchimento da fruta. Depois, em fevereiro até abril, que seria basicamente assim, setembro, outubro e novembro, nós tivemos 30% da chuva. Então isso também prejudicou muito o enchimento da planta. Então a nossa produção aqui foi bastante pequena, né, esse ano. De modo geral, nós temos aqui um incremento bastante grande de áreas que estão sendo plantadas industrialmente, porque antes era pequenos pomares, ou então assim alguma coisa pequena em fundo de quintal, uma situação assim. Hoje não, hoje nós estamos vendo aí pomares sendo implantados de 50, 70, 100 até 120 hectares, e tem até projetos com 200 hectares que estão começando a ser implantados. Então o que a gente entende é que o crescimento da nossa produção vai crescer verticalmente e principalmente imaginamos que seja um produto de mais qualidade, pelas técnicas que nós estamos aprendendo hoje e evitando alguns erros que tivemos no passado. Meu nome é Pedro, eu sou natural aqui de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, sul do Brasil, fronteira com o Uruguai, e já era plantador de uvas viníferas, mas me interessava pela nossa pecan há um bom tempo. A região aqui é muito propícia para esse tipo de cultura, para as frutíferas, por ter solos arenosos, bom clima, bom acesso à água, e então não teria por que não aproveitar o potencial aqui da região. Eu comecei o plantio em 2011, 12 até 2014, e a cultura da nossa pecan, embora esteja presente aqui no Brasil há mais de 50 anos, na realidade de uns anos para cá é que passou por um processo evolutivo, com o uso de novas tecnologias, poda, irrigação, parte de produtos também. E eu estou buscando nos últimos 2 anos me adaptar a essas novas tecnologias. Sou Jorge Porto, engenheiro agrícola. Desde 2010 participo de projetos de implantação de pomares de noz pecan aqui no Brasil. Participei da implantação de mais de 2.000 hectares e desde 2019 coordeno a direção técnica da Pecan Solute.
uma empresa a qual eu sou sócio proprietário, fazendo o trabalho de assistência técnica nos pomares plantados aqui no sul do Brasil. Hoje atendemos mais de 70 produtores com uma área superior a 1.500 hectares, que ultrapassa 20% da área plantada no país. Estamos aqui em Santana do Livramento, em um dos primeiros pomares o qual eu participei da implantação. Esse pomar hoje vem sendo manejado com muita tecnologia, muita inovação. Aqui hoje estamos praticando poda de abertura de plantas, a qual promove o estímulo da presença de maior quantidade de ramilhos, assim como a parte de quebra de dormência dessas plantas com bioestimulante. Estamos acreditando no Brasil em pomares adensados, em plantas mais compactas, e já iniciamos esses testes para ver qual resultado nós podemos obter ao longo do tempo. Estamos procurando trabalhar com técnicas sustentáveis de produção, incluindo a biotecnologia nesses pomares, para que esses pomares sejam pomares de alta produtividade. Para isso, nós criamos um protocolo de produção chamado PECAM 4.0, onde muitas decisões são baseadas em dados. E, visitando países como Chile, Estados Unidos e México, nós procuramos observar quais as principais práticas que estão sendo exploradas nesses países para trazer para cá. Então, eu posso garantir a vocês, eu posso convidar vocês para vir aqui nessa região sul do Brasil. Estamos a 3 quilômetros do Uruguai, a região de zona frutífera, para conhecer o trabalho que estamos fazendo. Aqui, com certeza, vocês vão encontrar um pedacinho do que tem no México, na região de Sonora, onde está o professor Humberto Nunes, que é nosso grande maestro. Temos muito a agradecer ao que ele trouxe para nós, nos ensinou muitas coisas. Então, o nosso agradecimento muito especial ao Dr. Humberto Nunes. E temos aqui também um pedacinho de Coahuila, que é onde está o engenheiro Conrado Rodrigues, que nos trouxe muitos ensinamentos de manejo de pomar aqui para o Brasil. Nós já temos resultados concretos de colheita com alta produtividade, com nozes de qualidade. Então, o Brasil vive um momento oportuno de transformar os pomares que foram plantados nos últimos 10 anos em pomares produtivos e pomares com viabilidade econômica, que é o interesse de todos os investidores. Eu sou José Antônio Arias Morales, sou o diretor da Innovaqui do Brasil. Na Innovaqui Global estamos focados em bioestimulação da raiz e da planta como um todo. Temos feito alianças estratégicas com institutos de pesquisa e consultoria reconhecidas do agronegócio brasileiro. Nossa vantagem competitiva é propor maior eficiência agronômica baseada em nossa tecnologia chamada de ECA Carboxy. Também temos um conceito tecnológico único que chamamos de RDR, regulação da dinâmica radicular. O uso de nossos produtos resulta em uma maior eficiência de forma consistente ao efeito biológico esperado nos cultivos. O convite então é para que você conheça o trabalho da Innovaqui do Brasil e entre em contato conosco. Cada vez mais estamos dividindo os plantios com o propósito de obter melhores resultados durante o primeiro ano de desenvolvimento dessas mudas. Por quê? Para muitos produtores, muitos investidores aqui no Brasil é uma primeira experiência com a pecanicultura. Então isso diminui o risco e traz segurança para que os mesmos possam evoluir de uma forma segura, que também permite que a pecanicultura possa seguir se desenvolvendo com viabilidade econômica. Estamos procurando fazer hoje pomares verticalizados. O que significa isso? Significa que não precisamos de grandes áreas de pomares, e sim pomares com capacidade de produção e sustentabilidade. Nos últimos 3 anos, os projetos que vêm sendo desenvolvidos no Brasil têm a proposta de reduzir o tempo de retorno do investimento. Há 10 anos atrás, quando fazíamos pomar, pensávamos em pomares para gerações futuras, ou tempo de retorno de 12, 15 anos. Hoje, procuramos
que o retorno seja para os reais investidores dos projetos, assim como diminuir esse tempo de retorno para 7, 8 anos. Por quê? Estamos fazendo isso aqui no sul do Brasil porque estamos num país emergente. Durante 12, 15 anos, nós temos muitas crises políticas e econômicas. Isso coloca muitos projetos em riscos. Então, estamos atribuindo mais tecnologias, mais investimento nos primeiros anos dos projetos para que no 4º, 5º ano comecem a ter colheita comercial. Esse pomar é um pomar que está no seu primeiro ciclo, momento qual nos dedicamos a fazer um bom enraizamento da muda e melhorar a estrutura do solo. Sendo assim, repetimos consequentemente ao longo dos ciclos o sistema de adubação verde, com o propósito de ir acumulando matéria orgânica nos solos, e acreditamos que seja possível reduzir de 30% a 50% o consumo de água e energia elétrica, assim como ocorre nos outros países. Esse investimento, agora em setembro de 2020, vai receber um sistema de irrigação com 2 linhas, prática que não era muito comum aqui no Brasil, por estarmos em regiões de chuvas abundantes, porém mal distribuídas. Acreditava-se que a irrigação não era tão importante para os sistemas de produção. Porém, cada vez mais estamos convictos que investir em irrigação é a certeza de garantia dos investimentos. A produtividade de um pomar inicia no plantio. É necessário construir essa produtividade desde o início. E uma das coisas que nós fizemos é procurar dar vida ao solo. Solo com micro-organismos benéficos para o desenvolvimento da nossa pecan. Nós não acreditamos que vamos conseguir chegar no 6º, 7º, 8º ano com altas produtividades se isso não começar a ser construído no plantio, na implantação de um pomar. Por isso que nós estamos nos dedicando cada vez mais a iniciar os plantios com mais tecnologia, com mais recursos, com mais adubação verde, com mais vida nesse solo. Então o que a planta precisa é isso, é um solo vivo, um solo com muita matéria orgânica, conservação de água e práticas sustentáveis para o cultivo dessa cultura que deve ultrapassar gerações. Um dos principais ensinamentos que o Conrado Rodrigues nos trouxe para o Brasil é a poda. Nós estamos promovendo a maior transformação nos pomares de 5 a 10 anos para que esses pomares tenham menos madeira e mais ramos produtivos. Mais folhas, mais ramos, igual a mais frutos. E que as técnicas de biotecnologia possam ter um melhor resultado, porque essas plantas têm uma uniformidade. Isto promove melhores resultados em todos os manejos os quais estamos praticando aqui. Buscando com esses novos manejos, além de mais produtividade e qualidade, é óbvio, mas também uma precocidade maior, que seria o grande ponto fraco da cultura, ou que pelo menos no popular, sempre que se fala em nosso pecan, se fala em longo prazo. E na realidade hoje a gente já está enxergando que é possível ter bem mais precocidade nessa cultura, consequentemente aumentando lucratividade e criando também bem mais interesse ao produtor que deseja investir. Acredito que o momento hoje seja muito bom para a cultura da nossa pecan, embora, como eu já falei, em estágio embrionário, não é porque você tem já as tecnologias e os manejos para produzir um fruto de qualidade, um fruto de bom tamanho, bom preenchimento, qualidade sanitária, para atender tanto o mercado internacional para exportação, quanto o mercado interno brasileiro, que é enorme. O Jorge me perguntou o que eu achava de inovação e tecnologia. O que eu posso dizer de uma forma muito sucinta é: hoje a pecanicultura está indo em direção a árvores menores, com uma copa mais aberta, muitos galinhos, tronco mais grosso e com um manejo dando muitos nutrientes que elas precisam. A água é fundamental, então tem que ter irrigação, preferivelmente desde o primeiro ano, antes de plantar inclusive, e aí você vai colocando os nutrientes para que ela possa se desenvolver ao longo do tempo. E claro, o manejo acompanhando pulverização contra os parasitas e desenvolvimento dos nutrientes para as plantas. Isso também é uma tecnologia.
onde você consegue extrair das árvores mais frutos com a mesma estrutura. Não adianta deixar uma árvore enorme, com muitos galhos grossos e muita madeira e pouco fruto. A inovação não é alta tecnologia com computador caro. Eu vejo que essa é a inovação da pecanicultura. Nós temos uma grande expectativa com relação à pecan. Nós acreditamos muito na cultura, acreditamos que essa cultura aqui, fertirrigada, será um sucesso, que será uma das culturas com recorde de rentabilidade por hectare, e entendemos que as nozes que têm sido colhidas têm mostrado um rendimento extraordinário, um preenchimento muito bom e têm sido nozes de altíssima qualidade, com um potencial enorme de exportação. Então não há nenhuma razão para não se acreditar nessa cultura e para não se investir nisto, que se tornará, com certeza, mais um elemento na matriz produtiva do estado do Rio Grande do Sul. Esperamos em breve estar com esse nosso pomar em produção e mostrando mais uma vez que é um acerto se implantar a pecanicultura. Então, por todos esses anos de experiência com a pecan aqui no Brasil, eu posso afirmar que a pecanicultura vai continuar em expansão no nosso país, aproveitando os recursos naturais, os quais temos aqui, assim como vai se tornar cada vez mais atrativa em função dos resultados os quais vamos obter ao longo do tempo com as tecnologias de produção hoje disponíveis. Eu sou o Emerson, engenheiro agrônomo, responsável técnico pela fazenda Santa Leocádia. Nesse ciclo nós optamos por fazer uma colheita um pouco mais com a fruta verde, né? Iniciamos com a maturação de 75%, 80%, para que chegarmos ao final da colheita das variedades com aproximadamente 95% ou até 100% de maturação. Após a fruta ser pré-limpa, nós trazemos ela para o secador, onde ela chega com aproximadamente 12%, 13% de umidade e nós baixamos ela para 4%, 3,8% de umidade, né? Isso leva em torno de 48, 52 horas, porque nós utilizamos uma secagem mais lenta, né, para que não ferimos os atributos da nossa pecan, da fruta em si, né? Mantemos ela
acondicionada após a saída do secador em câmara fria, em aproximadamente 17 graus. A partir daí pode ser baixada essa temperatura, essa fruta ela pode permanecer por até um ano, né? Porque nós secamos ela, baixamos bastante a umidade dela e mantemos a temperatura da câmara fria muito uniforme. Após todas as etapas de produção de uma fruta de qualidade que fazemos no campo, sabemos que a colheita, a secagem e o armazenamento são fatores importantíssimos para manter a qualidade da nossa fruta, que levamos um ciclo inteiro para produzir. Procurando visualizar o mercado dos próximos 10 anos, nós estamos nos preocupando muito com a segurança alimentar. Quem vende saúde tem a obrigação de vender qualidade, e isto vai promover, vai estimular os consumidores a consumirem mais nosso pecan, porque quando a gente vende uma ideia de consumir saúde, é necessário que isso esteja ligado à imagem desse produto, à imagem de produção, pensando nos recursos naturais que o nosso país tem e pensando no consumidor final, seja esse consumidor brasileiro ou a nível mundo. Então nós estamos criando um produto com a melhor característica produtiva, pensando nas tendências do futuro para poder atribuir esse resultado tanto aos produtores, numa remuneração aos produtores, assim como o consumidor final. Ele justificar o valor agregado, o qual ele está pagando por aquele produto. A comercialização das nossas pecãs no Brasil se dão do produtor para as indústrias em casca. Com a entrada das frutas de qualidade, a forma de comercialização está mudando. O que acontece hoje? É necessário ter as variedades selecionadas por tamanho. Aqui no Brasil nós temos muitas variedades plantadas que dificultam um pouco a padronização das nozes para a indústria. Então uma tendência futura é que sejam plantados menos variedades para que se tenha uma homogeneização de lotes para a indústria. O Brasil é consumidor de 95% das nozes pecãs aqui produzidas, sendo elas comercializadas em metades, pedaços e granuladas, tanto para consumidores finais quanto para as indústrias alimentícias, as quais utilizam nosso pecan em seus produtos. Apenas 5% das nozes produzidas hoje no Brasil atendem o mercado externo. Para os próximos 5 anos, está previsto um crescimento de 20% de nozes para atender esse mercado. Os produtores vêm criando marcas e campanhas para o estímulo do consumo. Olá, eu sou a Sabrina Moraes, eu sou nutricionista. Em parceria com a Pecan Solution, hoje eu tô aqui para apresentar para vocês a Pecan Cookie. Em uma conversa entre amigos, nasceu a vontade de criarmos um projeto que unisse os nossos mundos, aparentemente diferentes. A Pecan Solution com seu conhecimento em produzir com qualidade, eu com meu conhecimento nutricional, o amor pela cozinha e pela alimentação saudável, mas ambos com uma grande paixão em comum, a nossa pecan. Decidimos então abrir as portas da nossa casa e da nossa cozinha e criamos um e-book com receitas saudáveis à base de nosso pecan. Todas as receitas foram testadas e aprovadas por nós, feitas com ingredientes selecionados e de qualidade, para proporcionar para você a melhor experiência possível com esse fruto que nós amamos. O e-book já está disponível nas nossas plataformas digitais e eu convido você para conhecer o nosso trabalho, que foi feito com muito amor e carinho, o mesmo dedicado a todas as nossas outras funções. Para dúvidas e mais informações, entre em contato conosco através do nosso Instagram, @pecancookie. Será um prazer conhecer, atender e ter todos vocês aqui na nossa casa.
Olá pessoal, meu nome é Zaqueu, sou gerente técnico da Inovo do Brasil. Estou aqui em Cachoeira do Sul com algumas amostras de frutos de noz pecan. Os resultados que nós tivemos aqui com o Fruit BR em noz pecan foi que nos frutos nós tivemos o maior alongamento dos frutos, o maior diâmetro nos frutos, o que permitiu um melhor preenchimento de amêndoa, né, um maior rendimento de amêndoa e um menor número de frutos para compor 1 quilo. O produtor pode atingir mercados em que o seu fruto vai ser mais valorizado, então ele consegue ter uma rentabilidade melhor, com frutos com melhor padrão, né, de amêndoa, ou seja, atingir mercados mais exigentes em qualidade de fruto.